Olá! Na aula de hoje, nós trataremos de um tema muito importante na comunicação em Libras, que é a comunicação visual, que pode ser definida como qualquer forma de linguagem que pode ser aprendida por meio da visão. A comunicação visual pode se manifestar tanto pela linguagem verbal quanto pela linguagem não verbal. O objetivo da aula de hoje é justamente fazer com que o professor, sabendo da potencialidade da comunicação visual dos surdos, possa trabalhar atividades que estimulem o desenvolvimento de expressões faciais e corporais, já que, no caso da língua de sinais, esse é um conteúdo incorporado à sua gramática. Os professores têm que ter muita clareza em relação à importância da atenção do olhar na comunicação visual com os surdos. Vários pesquisadores têm percebido que bebês surdos e bebês ouvintes têm um desenvolvimento linguístico muito semelhante até os 6 meses. Ou seja, até essa idade, bebês surdos brincam com os sons da língua, vocalizando, assim como bebês ouvintes, também acompanhando, essa vocalização é acompanhada da gesticulação. A partir desses 6 meses, toda a produção vocal é interrompida e a atenção visual passa a ser privilegiada na interação. Tudo aquilo que se passa à volta da criança, como que expressam movimentos, como a questão da movimentação dos lábios, os movimentos corporais, o apontamento, a expressão facial, é um conteúdo de linguagem que será potencializado na comunicação. Vejam, a leitura labial, que é um mito, temos a impressão que todos os surdos fazem leitura labial. Não é facilmente aprendida pelas crianças surdas. A leitura labial é aprendida visualmente simplesmente como lábios se movimentando. Por isso, pais, familiares e educadores devem priorizar a comunicação por gestos, apontamentos, dramatizações, desenhos, fotos, enfim, até que a família possa aprender a língua de sinais. A língua de sinais, ela pode ser basicamente compreendida em sua estrutura a partir de 2 formas de sinalização. Os sinais icônicos, que são aqueles que têm uma transparência na significação, já que, ao sinalizar, nós percebemos que na sinalização há algum dado da realidade, como, por exemplo, o sinal para casa. E os sinais arbitrários, que de fato não tem nenhuma ligação com o referente, com o objeto que ele representa. Conteúdo da aula. Na aula de hoje, a finalidade será justamente a exploração desse traço da iconicidade da Libras. Portanto, focando a atenção visual da criança nesses elementos que podem potencializar a iconicidade na comunicação. Crianças surdas geralmente se comunicam por meio de 2 formas de comunicação, isolada ou combinada. Uma delas é a linguagem gestual, que é natural, que se desenvolve naturalmente, sem o contato com outros modelos. No entanto, essa forma de comunicação ela é muito restrita a aspectos do convívio imediato, cotidiano. A outra forma de comunicação é a língua de sinais. Essa sim, uma linguagem verbal, organizada e que potencializa a comunicação simbólica e traz aí possibilidades de representação e interação social. Essa forma de linguagem só é aprendida através do contato com a comunidade surda, com modelos surdos sinalizadores adultos ou crianças mais experientes. A expressão facial, ela está presente em ambas as linguagens. No entanto, na língua de sinais, a expressão facial é um componente da sua organização gramatical. O vocabulário da língua de sinais, ou o seu léxico, é formado pelos seguintes parâmetros: configuração de mão, alocação, movimento, orientação da mão e expressões não manuais,
que é o tema da nossa aula. A configuração de mão, que é sinalizada dessa forma, é o formato que a mão assume na sinalização. A locação é o ponto em que o sinal é sinalizado. Por exemplo, falar, amigo, né? O ponto do corpo onde sinalizamos. O movimento, né? São as formas que a mão assume ao sinalizar. A orientação da mão determina se o sinalizador vai estar enxergando o dorso da sua mão ou a palma da sua mão. E as expressões não manuais, que são expressões faciais e corporais em língua de sinais. Então vejam como as expressões não manuais têm função gramatical em Libras. No exemplo é o sinal OI, né, que seria a letra O e I do alfabeto. Então eu posso dizer oi, 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 oi. Bom, muito bom, maravilhoso, mais ou menos bom. Entenderam? Essa nuance que nós, na linguagem oral, fazemos com a entonação, em língua de sinais, isso se dá com as expressões não manuais. Por isso a importância. Sugestões de atividades. As sugestões de atividades que indicamos para que o professor possa explorar os jogos corporais, a comunicação visual, são a dramatização. A dramatização é um ótimo exemplo. Através de recortes de revistas, de pessoas com expressões faciais e corporais variadas, a professora pode confeccionar cartões que serão distribuídos para as crianças que dramatizarão, tentarão imitar as expressões faciais das pessoas. O uso do espelho pode ser um recurso interessante porque permite a autoavaliação da criança em relação à imitação da imagem que ela está vendo, um conteúdo importante para a atenção visual. Uma outra questão importante é que os nossos nomes em língua de sinais, os nossos nomes também são visuais. O meu nome, por exemplo, é Sueli, é esse nome, justamente porque eu tenho um sinal no queixo. Uma sugestão de atividade seria recortar fotografias de pessoas famosas ou do meio da criança e pedir que ela sinalizasse, que ela desse nomes visuais a essas pessoas. Mas lembre-se de não inventar sinais, porque a língua de sinais ela é codificada, ela é convencionalizada. É importante inventar sinais para pessoas que são do convívio social da criança. Referências. Para aprofundar o seu conhecimento da língua de sinais brasileira, sugerimos a leitura de uma obra pioneira de duas linguistas brasileiras que são Ronice Miller de Quadros e Lodeni Carnop. Ambas escreveram um livro que sintetiza a estrutura gramatical da língua brasileira de sinais, que se chama Língua de Sinais Brasileira, Estudos Linguísticos. É uma oportunidade para aqueles curiosos que vão iniciar o seu estudo da Libras. Até a próxima aula e bom trabalho!